Enquanto você está aí assistindo esse vídeo, o seu dinheiro está sendo corroído. Cada dia ele vale um pouco menos. Sabe essa sensação que está todo mundo tendo hoje, de que está tudo muito mais caro, que o nosso salário não vale mais nada, que a nossa renda não vale mais nada? Isso é verdade, isso é a inflação batendo na nossa porta. É um dos conceitos mais conhecidos da economia, especialmente pelos brasileiros, ainda mais para aqueles que viveram o caos da hiperinflação na década de 80, na década de 90, mas também é um dos menos compreendidos quando se fala de quais são as suas raízes, de como ela funciona e como ela de fato impacta a nossa vida a cada dia. Por isso que hoje a gente vai fazer um vídeo completo explicando de fato como funciona a inflação, o que a gente pode esperar daqui para frente e o mais importante de tudo, como você pode estar protegido dela e até talvez ganhar dinheiro com ela para garantir que aconteça o que acontecer com a inflação, com a economia, você vai conseguir manter o seu padrão de vida ao longo do tempo com uma estratégia sólida e com investimentos que inclusive muitas vezes se beneficiam desse cenário que infelizmente é ruim para todo o resto da economia no geral, especialmente quando a gente chega em patamares maiores de inflação. Então, mantenha-se aqui nesse vídeo que com certeza você vai sair aprendendo muito daqui. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora 100% independente, focada em trabalhar apenas para os nossos clientes sem nenhum conflito de interesse. E hoje nós vamos falar sobre esse grande problema para todo mundo que quer ter uma vida boa, uma tranquilidade financeira, que é a inflação, que vem ali corroendo o nosso patrimônio. Mas antes de começar, deixa aqui sua curtida se você gostar do vídeo, suas dúvidas aqui nos comentários e, claro, confira depois os outros vídeos aqui do canal para ter cada vez mais conhecimento sobre investimentos, finanças e planejamento financeiro. A inflação, cada um está sentindo no seu bolso, inclusive comentem aqui o que vocês acham que ficou mais caro, onde que está mais difícil de comprar agora, o que está doendo mais no seu bolso, que subiu mais de preço nesse último ano. Foi o ovo, foi a gasolina, foi os custos de sair à noite, de comprar um apartamento novo, de comprar um carro. Quanto que um carro custava já ali nos anos, no início desse século, na primeira década, e quanto que custa agora, né? Pensa o quanto que mudou essa dinâmica. Era muito mais fácil e era um percentual, inclusive, menor do que do salário de todo mundo. Agora, qualquer coisa que você queira fazer, come boa parte do nosso salário. Isso, inclusive, é uma dinâmica que muita gente sente, muitas vezes, que até o próprio IPCA, as medidas de inflação, talvez não sejam verdadeiras, porque parece que ela está doendo muito mais. Mas a verdade é que, de fato, essas medidas têm suas falhas em alguns problemas, né? Até por isso que existem vários índices diferentes de inflação, porque ele é, como o próprio nome diz, uma média dos ativos da economia. Então, a comida varia de uma forma diferente dos imóveis, de uma forma diferente de outros preços e impacta diferente cada camada da sociedade. As pessoas mais pobres normalmente vão sofrer mais com a alta dos alimentos, porque a maior parte do salário delas vai para essa parte dos gastos, enquanto as pessoas mais ricas vão sofrer mais com realização de sonhos, com o imóvel que ela queria comprar, com as férias que ela queria tirar, com o dólar que ficou mais alto. Mas no final, na média, no longo prazo, o efeito é muito parecido para todo mundo. Por quê? Nas idas e vindas do mercado, a dinâmica da inflação para cada ativo sempre vai ser diferente, porque o preço dos ativos são influenciados sempre por dois fatores, a lei básica da economia, que é oferta e demanda. Ou seja, quando a gente vai olhar para cada componente dessa inflação média, por exemplo, alimentos, o ovo ficou muito mais caro, ele vai, claro, ter um componente da média de desvalorização ali normal da inflação,
mas pode ser que ele sofra com questões climáticas, com questões de produção, de importação, de tarifas, de cadeias produtivas, que podem impactar só esse ativo em particular. Isso vale para o ovo, vale para o tomate, vale para o petróleo, vale para os carros, vale para os insumos de construção e depois, consequentemente, para os imóveis, para as empresas. Tudo isso vai ter uma dinâmica muito grande. Mas isso são dinâmicas pontuais que vão e voltam, que afetam pequenas camadas da economia. Isso entra dentro do cálculo da inflação, mas a inflação de fato, que é pouco compreendida e pouco divulgada, porque muita gente também não quer que você entenda isso, é a desvalorização do seu dinheiro em relação a todas as outras coisas. É a oferta e demanda do dinheiro em si, que é o aumento de oferta do dinheiro em si e sem o acompanhamento de uma oferta, de um aumento de demanda por ele. Ou seja, o governo imprimindo mais reais e crescendo menos do que isso. Ou seja, o dinheiro está crescendo mais rápido do que a economia cresce, mais oferta, a demanda não acompanha, ou seja, o dinheiro perde valor. Se tiver um monte de tomate disponível e ninguém querendo comer tomate, o tomate vai ter que ficar mais barato. Se você tem muitos reais entrando na economia e a quantidade de produtos, de bem, de riqueza que a gente de fato está criando é menos do que isso, o real passa a valer menos e é isso que está acontecendo. É isso que acontece no Brasil, é isso que acontece no mundo inteiro com as moedas que são inflacionadas. A política monetária do governo, se é feita de forma responsável, pode manter um padrão de inflação saudável que ajuda a gente a estar sempre crescendo sem destruir o patrimônio das pessoas. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje não é isso. O governo vem gastando muito sem acompanhar isso com o crescimento e quem sofre, como a gente já explicou mais cedo, é sempre o mais pobre, aquela pessoa que não consegue se proteger da inflação. E o importante que a gente vai falar agora é exatamente isso. Como que a gente se protege dela para ficar tranquilo? Quem depende de salário e gasta tudo o que ganha, infelizmente tem muito pouco o que fazer em relação a isso, que é a realidade da maior parte dos brasileiros. O seu salário pode até ser corrigido pelo IPCA, pela inflação, mas como a gente falou, pode ser que ele não seja corrigido pela inflação da sua vida, dos itens que de fato pesam no seu bolso. E, normalmente, essa correção acontece um ano depois que a inflação de fato aconteceu. Então, a inflação que a gente tem hoje que está alta, você só vai ter correção no ano que vem, você está sempre atrás dela, sempre ganhando um pouco menos do que poderia. Já para quem tem o privilégio de conseguir guardar dinheiro, construir um patrimônio, aí a inflação, às vezes, até pode beneficiar os investimentos. O segredo para você conseguir ficar blindado completamente dos riscos inflacionários é você conseguir atingir um patamar de vida onde o seu patrimônio passa a gerar uma renda pelo menos parecida com aquela que você precisa para viver. E o seu salário deixa de ser a sua principal fonte de qualidade de vida, porque esse aqui dificilmente vai estar realmente protegido da inflação e o seu patrimônio, que vai estar protegido da inflação, começa a manter a sua qualidade de vida. E aí sim, investindo bem, você pode dormir tranquilo que aconteça o que acontecer, esse seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação. Muita gente se preocupa com isso mais do que deveria, porque não entende a lógica por trás dos investimentos no geral e como eles fazem para garantir que você vai ficar tranquilo em relação à inflação. E aí agora a gente vai falar um pouco da filosofia por trás de todos os investimentos para você entender como se proteger da inflação em relação a eles. O grande ponto que pouca gente entende é que quando a gente olha para o mercado financeiro e até para o mercado real, existem muitas poucas maneiras eficientes de você de fato investir o seu dinheiro. Basicamente, o que a gente separa na nomenclatura do mercado financeiro são duas grandes classes de investimentos, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é basicamente quando você empresta dinheiro para alguém. Se você comprou um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você comprou uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa.
Se você emprestou dinheiro para uma pessoa física, está correndo um risco enorme, talvez perca muitas vezes o amigo e o dinheiro, mas você está, de alguma forma, criando ali um produto de renda fixa durante esse empréstimo. Esses ativos são, de fato, um contrato. No Brasil, a gente tem algumas formas, padrões de fazer eles mais populares, que são os ativos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI, e aí a gente consegue ver de forma clara, quando a gente olha o gráfico do CDI versus a inflação, de que ele está sempre acima da inflação. Aqui a linha azul é o índice de inflação, ali medido nos últimos 12 meses da inflação. Aqui na linha roxa, o CDI naquele período. Então, tirando ali um único momento, que foi a pandemia, em que a inflação acabou ficando mais alta que o CDI durante algum tempo, mas aí depois o CDI veio buscar essa inflação muito rápido ali, o CDI está sempre acima da inflação. A meta da taxa Selic está sempre acima da inflação, porque é para isso que ela existe, para controlar a inflação. O Banco Central está sempre perseguindo a inflação e se ele aumenta a taxa Selic é para proteger o valor da moeda. É como acontece agora, né? O Banco Central está com o pé no freio, aumentando juros e tentando segurar a inflação, enquanto o governo federal está com o pé no acelerador, gastando cada vez mais e injetando dinheiro dentro da economia. São pesos e contrapesos ali, e o ideal, claro, seria a gente ter um ajuste fiscal nas duas pontas para conseguir baixar a inflação e baixar os juros, mas tudo indica que a gente vai ter juros altos por um bom tempo. E aí é o que você tem nesse momento, juros bastante altos em relação à inflação, que também está alta, mas com uma distância muito grande, então juros real muito interessante, que aí é os pontos de grandes oportunidades, né? Quando você vê que aqui a distância entre uma linha e outra é muito grande, significa que só de investir no ativo mais básico da economia, que é o CDI, o Tesouro Selic, você já está ganhando um juros muito bom acima da inflação. Na outra ponta, você tem os ativos pré-fixados, os ativos mistos, em que você vai ter uma taxa pré-fixada definida. Aí você ganha apostando que a inflação não vai subir tanto daqui para frente, que os juros não vai continuar subindo e travando aqueles juros naquele momento. Então, o IPCA+ é o mais seguro, porque eu tenho um componente de inflação e um componente pré-fixado. Os pré-fixados puros já são mais arriscados, porque pode ser que a inflação ganhe deles. E aí, tirando a renda fixa, que é quando você empresta dinheiro para alguém, a outra opção que você tem de investimento é a renda variável. E aqui engloba todos os investimentos reais que você faz, seja em ações, seja em imóveis, fundos imobiliários, commodities, metais, arte, bens duráveis. Você está fazendo um investimento em renda variável. Por que se chama renda variável? Porque eu não sei quanto que eu vou ganhar lá na frente. O valor do seu apartamento daqui a 10 anos, você não tem a menor ideia de qual vai ser. Mas, se a inflação subir muito, se o real virar pó e o Brasil virar Argentina, o seu imóvel ainda vai ter algum valor, ainda vai ser corrigido pela inflação. Pode ser que ele valha menos, porque todo mundo ficou pobre, mas aí é uma outra variável que está em jogo aqui dentro. Mas a desvalorização do dinheiro por si só não vai afetar o valor intrínseco daquele imóvel. A oferta e demanda dele se mantendo a mesma, ele vai se corrigir pela inflação. Inclusive, por exemplo, se você olhar o índice de ações do mercado argentino, né, aqui a gente está colocando um ETF de bolsa argentina em dólares, ele manteve, entre idas e vindas, o valor do dinheiro de quem investiu ali, mesmo você tendo uma hiperinflação e a completa destruição da moeda argentina nesse período que a gente está olhando aqui, de 2020 até 2023, com a inflação na casa ali dos milhares % acumulada, as ações continuaram tendo valor. Por quê? Porque quando você compra ativos reais, você está tirando o dinheiro da jogada. Você deixa de estar guardando dinheiro, embora você esteja medindo esses ativos em relação ao dinheiro, e passa a ser dono de coisas reais, seja um imóvel, seja ouro, seja uma ação, que é uma empresa que está faturando, que tem capacidade de produção, que tem bens, então você consegue se proteger da inflação. Inclusive, é dali que nasce a inflação, né? Então, quando a gente mede a inflação, a gente está medindo a variação de valor dos imóveis, a gente está medindo
a variação de preço dos bens que são vendidos pelas empresas. Ou seja, se os bens estão aumentando de valor, quer dizer que as empresas estão aumentando de faturamento necessariamente e o valor delas necessariamente vai aumentar. Pode ser que o valor real delas se mantenha estável, mas em relação ao dinheiro que vem desvalorizando, ela tem que aumentar. O maior vilão aí nessa dinâmica, de fato, é que a inflação se torna um imposto escondido para todo mundo. Ela ajusta ali dinâmicas da sociedade em que, de fato, se a economia não está crescendo de verdade, o mais pobre está ficando mais pobre, as pessoas que estavam ganhando demais passam a ganhar menos, o valor do dinheiro é corroído e o governo ainda vem e cobra imposto sobre a valorização do seu ativo nominal e não a real, que é aquela acima da inflação. Infelizmente, é difícil fugir disso, mas pelo menos uma parte significativa do seu dinheiro vai estar estando bem investido, especialmente se você investir não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você vai estar sempre protegido da inflação. Agora, se você quer entender como montar essa carteira, equilibrar essas pecinhas e ter a quantidade certa de cada ativo para você dormir tranquilo toda noite, sabendo que seu patrimônio está protegido, basta você entrar aqui embaixo na descrição desse vídeo e marcar uma reunião com um dos especialistas da Rio Claro. Essa reunião não tem custo nenhum. Você vai ter 1 hora com um especialista nosso que vai analisar a sua vida, de fato, quais são os seus objetivos, para que serve o seu dinheiro, quanto você guarda, quanto você tem, montar uma projeção de onde você vai chegar fazendo tudo isso e o que você deve fazer passo a passo para construir um planejamento financeiro sólido, de forma independente, sem conflito de interesse, sem tentar te vender produtos. Aqui a gente não é remunerado para vender nada além do nosso conhecimento. Você sabe exatamente quanto que você vai pagar por isso. Se fizer sentido, você vai saber exatamente quanto que você vai pagar por isso para, se fizer sentido o trabalho da Rio Claro, você seguir com uma carteira administrada por uma equipe profissional de gestão, trabalhando só para você.